Então, esse desfile, a parte, você vê todas com fuzil na mão, né? Quando a gente fala fuzil, é fuzil quase uma metralhadora, né? Eles teve 45 destacamentos, né? Cada um com uma especialidade. Tinha até a especialidade em ataques cibernéticos, informática, logística, aeroespacial. É impressionante, é hoje o maior exército do mundo. Não é o mais poderoso, porque o mais poderoso é o russo. O russo, nesse momento, por que é o mais poderoso? Porque dos fuzis russos estão saindo a fumacinha, porque eles estão em guerra nesse momento. Uhum. O exército dos Estados Unidos e o exército chinês não estão em guerra. Você pode fazer exercícios militares, treinamento e tal, mas se você não está em guerra real, você não está em... Se não dá para dizer que o seu exército está em... Tem um cachorro latindo aí. Não dá para dizer que seu exército está de prontidão. No caso do russo, eles estão em guerra. Guerra, né? Bom, foi o maior desfile militar dos 80 anos. Esse desfile é igual ao do 9 de maio na Rússia. Nunca, só não aconteceu no dia 9 de maio de 45, porque eles estavam assinando o acordo de rendição da Alemanha lá em Potsdam, né? Agora, a partir disso, porque o primeiro desfile feito na Rússia, de comemoração da vitória, que tem aquela cena dos soldados russos jogando aqueles estandartes nazistas, né? Você já viu isso em muitos filmes, né? Uhum. O primeiro desfile lá foi em junho, né? Na Praça Vermelha. Todos os outros, 46, 47, 40, todos foram no 9 de maio. Nunca deixou de acontecer. A Europa, os países da Europa, não tinham União Europeia, nunca comemoraram o 9 de maio. Jamais. Eles não comemoram a vitória. Porque a vitória do 9 de maio é a vitória do Exército Vermelho, é a vitória da União Soviética. Eles não podem comemorar isso. Por quê? Porque a União Soviética deu 27 milhões de vidas para a liberdade, para libertar a Europa do nazismo, né? É a grande vencedora da guerra. E recuou, voltou para o seu país. Ela não ficou na Europa, né? Agora, no caso a China não estava na Europa na guerra. Muita gente fala, pô, mas a China participou da Segunda Guerra? Da guerra? Participou sim, né? A China participou da guerra na Ásia, porque a gente quase não enxerga a guerra no Pacífico, né? Questão do Japão, né? A guerra de expulsar os japoneses que tinham ocupado a China, parte da China, que é a maior parte da China, que é a Manchúria, né? Então, dia 2 de setembro, o Japão se rende, o ministro das Relações Exteriores do Japão assina a rendição em nome do imperador Hirohito, a bordo do USS Missouri, ali na Baía de Tóquio, no dia 2 de setembro. E exatamente no dia 3, o Japão, os últimos soldados japoneses são empurrados para o mar ali, né, e saem da Manchúria, empurrados pelo Exército Vermelho, né, 1945. Os comunistas não tinham tomado o poder ainda. A vitória não foi só dos comunistas, né, estavam aliados com o KMT, né, o Kuomintang, do Chiang Kai-shek. Era uma aliança. Expulsados os japoneses, eles voltaram a brigar entre eles e 4 anos depois, Mao Zedong vence totalmente, proclama a República Popular da China e os chamados nacionalistas eles vão lá para Taiwan e ficam lá definitivamente, estão lá instalados até hoje, né? Bom, essa é a história como nós conhecemos. E a partir do dia 3 de setembro de 45, também a China nunca deixou de fazer um desfile militar nestes 80 anos, igual a... Então, o 3 de setembro para a China é a mesma coisa que o 9 de maio
nós nunca percebemos isso, né? Percebemos agora porque por causa desta dimensão do número redondo 80. Bom, e aí sobre os armamentos, né? Os armamentos que foram mostrados ao mundo, teve um trecho lá que vocês viram só a pontinha de um míssil, né? Aquilo é a ogiva, aquilo lá só tem bomba termonuclear ali, bomba atômica, aquelas bombas, né? É só a pontinha. Quando você via o míssil inteiro, né, que a gente não conhece, eu estudo um pouco essas questões militares, né? Quando a gente começa a estudar o marxismo, o leninismo, você estuda escritos militares de Marx, de Lenin, né? Claro, você já tinha estudado Sun Tzu, já tinha estudado Clausewitz, mas aí você estuda os escritos militares de Marx, de Lenin, né? Engels um pouco menos, né? Che Guevara, essas coisas. Escritos militares, né? Che escreveu o Manual da Guerrilha, a gente estuda tudo isso, né? Vai que daqui a pouco estoura uma revolução, você tem que estar preparado para tudo isso, né? Então, esses mísseis, quando você vê o míssil inteiro, eles apresentaram um míssil que ninguém acreditou. Ninguém tem, nem a Rússia. A Rússia tem o Oreshnik. O Oreshnik é míssil de 5 a 7 mil quilômetros. Qualquer capital europeia, ele é alvo do Oreshnik. Aliás, fazendo um parêntese aqui, aquele Medvedev, que já foi presidente, já foi primeiro-ministro, né? É o alter ego do Putin. O Putin assopra, ele bate, né? Eu acho ele de um humor assim, né? Começaram a construir casa-matas na Europa, né? Bunker, etc, etc e tal. E ele falou assim, não gastem dinheiro, não percam tempo, não dará tempo para vocês correrem para esses abrigos quando o Oreshnik estiver chegando. Em 5 minutos, os mísseis chegarão aí em Londres, em Paris. O cara é de um humor, olha, refinado, viu? De fato, esse Oreshnik é impressionante, né? Bom, 10 vezes a velocidade do som, meu amigo. Não tem jato no mundo, caça, que tem essa velocidade. O míssil tem, né? Bom, tem esse Oreshnik, mas o que a China apresentou, 20 mil quilômetros de... 20 mil, se você coloca o círculo, ele pega qualquer ponto da Terra, a partir da China, né? Para um lado ou para o outro, né? Então ele pode ir para o lado do Atlântico, pode ir para o Pacífico, pode ir para o Mediterrâneo, onde você quiser, né? Bom, isso todo mundo ficou espantado. Para ele atingir 20 mil quilômetros, não sei se é exatamente esse, mas olha o tamanho dos bichos. Para ele atingir 20 mil quilômetros, ele vai para quase perto da estratosfera. Ele é quase um foguete que poderia até... Esses aí, acho que são os de 20 mil quilômetros, né? Ele poderia até quase ser um míssil de lançamento de foguetes. Ele pode ser até míssil de 2 estágios, né?